faz pra te esquecer. Se eu tivesse me calado, assumido a culpa mesmo sem ser o culpado, se eu tivesse concordado, a gente tava junto, nosso AP não tava alugado. Não era pra ser, mas foi nosso pra sempre, nem chegou na chuva de... Olá, meus alunos do 9º ano da Escola José Jucá de Souza Castro. Eu começo agora para vocês apresentando mais um novo conteúdo, agora do 3º bimestre. E o conteúdo que eu vou abordar para vocês chama-se Evidências da Evolução Biológica, ou seja, entraremos em um conteúdo aí praticamente da biologia, né? Mas no 4º bimestre eu trarei para vocês o conteúdo de física, uma vez que o livro mudou completamente essa sequência agora e não apresenta mais física para vocês. Mas eu preciso trazer isso uma vez que o ensino médio no primeiro já começa a cobrar no primeiro ano. Então vamos lá. Esse conteúdo vocês encontram no livro de vocês a partir da página 104, Evidências da Evolução. Mas antes disso tem uma abordagem com umas perguntas, como por exemplo aqui, ó. Começando a unidade. Existem evidências de que os dinossauros existiram? Justifique sua resposta. Em sua opinião, os seres vivos que habitam a Terra hoje são os mesmos desde o surgimento da vida no planeta? Justifique sua resposta. Vocês vão obter algumas dessas respostas já hoje na minha aula, nos meus slides, né? E podem até responder, certo? E apresentar para mim, ó. Você já se perguntou como podem existir tantas espécies diferentes no planeta? Como você explicaria essa diversidade? Então, vocês vão obter essas e outras respostas, porque na ciência e na biologia, assim, existem inúmeras perguntas. Vão existir sempre mais perguntas do que respostas. Capítulo 5, viu, pessoal? Aqui, unidade 5. Vão existir mais perguntas do que respostas, mas nós só temos as respostas de hoje porque um dia alguém se questionou, certo? Boa aula a todos. Então hoje eu vou procurar abordar evidências da evolução, as mudanças que ocorreram, os registros fósseis. Quando se fala em evolução, dois nomes não devem ser esquecidos, que é o nome de Darwin, cientista Darwin, e Lamarck. Então nós vamos falar um pouquinho dele e de outros cientistas também, mas os mais importantes são Darwin, Lamarck e um que compartilhava das ideias de Darwin, que era o Wallace. Para fazer essa apresentação, eu vou trazer para vocês uns slides da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, que preparou um conteúdo específico para o 7º ano, mas que é também com o mesmo, digamos assim, a mesma, é adequado, se adequa para o 9º ano, certo? Inclusive existem termos aqui até mais complexos do que os que o livro de vocês adota. Então, a origem das espécies, fazendo a introdução da teoria da evolução. O que é evolução? Evolução é o processo no qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a novas espécies. Então, o que é evolução? É o processo onde vão ocorrendo mudanças e transformações nos seres vivos ao longo do tempo. Isso permite o surgimento de novas espécies. Isso explica o porquê que há tantas espécies diferentes no mundo de hoje. E como tudo isso começou, né? Começou há bilhões de anos, né? A Terra, quando ela foi formada, não tinha condição alguma de abrigar vida. Então há algumas teorias que explicam o surgimento aí de como começou a vida na Terra. Então acredita-se que alguns eventos contribuíram, né? Algumas transformações químicas depois que a Terra começou a esfriar contribuíram para a formação do primeiro ser vivo, que não era um ser vivo complexo, e sim um ser vivo de nível unicelular, e que por mutações e também por evolução esse ser vivo evoluiu, né? E se diferenciou, né?
se expandiu-se e temos a diversidade de seres vivos que existem hoje em dia. Exatamente, diversidade de vida, né? Então, todos os seres vivos que nós percebemos hoje em dia, porque o planeta Terra é riquíssimo, né, em diversas formas de vidas, de plantas, de animais, de fungos, de bactérias, de protozoários, é riquíssimo, chama-se diversidade de vida. Então acredita-se que existiu um ancestral comum que por evolução se diferenciou em todos esses seres vivos que existem hoje em dia. Só que há muitas teorias no caminho, né? Então, da diversidade da vida, uma das coisas que explica a evolução são as semelhanças que existem entre semelhanças anatômicas, por exemplo, entre o corpo de alguns desses seres vivos, como por exemplo no caso dos mamíferos, nós temos o homem e o macaco. Alguns órgãos, algumas estruturas ósseas são semelhantes. Por exemplo, se você analisar aqui o corpo de um homem ou de um chimpanzé, há algumas estruturas, como por exemplo o húmero, o rádio, a ulna, a bacia, né, o complexo do ilíaco, o crânio, apresentam semelhanças. Então isso dá uma ideia de que nós somos descendentes de um mesmo ancestral, ou seja, antes da espécie humana e dos chimpanzés existia um ancestral comum que tinha essas características. Então são as chamadas semelhanças anatômicas, mostrando aqui o gibão, por exemplo, que é um outro mamífero muito mais antigo do que os humanos e os chimpanzés. Ele vem de um ancestral muito mais primitivo, mostrando as semelhanças aí esqueléticas, ou seja, anatômicas. Existem também algumas semelhanças embriológicas que comprovam essa evolução. O que é isso? Semelhanças embriológicas são semelhanças no embrião, logo quando esses indivíduos são formados, são fecundados, que as primeiras células começam a dar o desenvolvimento embrionário. Então aqui nós temos 8 embriões de 8 espécies diferentes. E vocês podem observar que no início, logo quando esses embriões são formados, é praticamente indistinguível, ou seja, eles são totalmente semelhantes. Eles só começam a se diferenciar ao longo do tempo, quando eles vão alcançando, atingindo a sua maturidade orgânica, né, depois de vários dias ou meses, como é o caso da espécie humana, né, ó. Esse embrião aqui é de um peixe. Esses 2 embriões aqui são de aves. Aliás, esse aqui é de aves. Esse embrião aqui, ó, é de um réptil. Esse embrião aqui é possivelmente de um mamífero, possivelmente de um porco. Esse embrião aqui é o embrião da espécie humana. E observe que eles só começam a ganhar formas diferentes após a sua maturação, mas no início são todos semelhantes. Pessoal, nós já estamos com 8 minutos. Eu vou quebrar essa aula aqui e vou gravar o próximo vídeo para não ficar muito comprido. Então aqui é o vídeo número 1 e eu vou gravar o vídeo número 2.